Eu agora, se calhar, entrava aqui no paradoxo que parece haver estudos que demonstram, Rita, que parece haver um paradoxo entre a capacidade de ruptura social que a esquerda promove e o conservadorismo e aversão ao risco político que as mulheres parecem ter como característica. E, portanto, eu perguntava-te, até tendo em conta alguns dados, mais especificamente os do Chega, se calhar já vou ao resto do exemplo português, mas o Chega tem tido um relativo sucesso, até comparado com outros partidos de direita radical e outros líderes, com a questão feminina, porque acaba por compor 42% do eleitorado, segundo um estudo do ISCTE, que é bastante significativo, se me perguntares a mim. E, portanto, eu pergunto, como é que se... Tenta-me explicar esta conciliação entre a ruptura que a esquerda promove a nível social, da emancipação, que não é emancipação coisíssima nenhuma, e este conservadorismo e aversão ao risco político que parece estar na mesma frase. Antes de mais, deixa-me agradecer-te pelo convite e dizer que para mim é um sonho tornado realidade estar com a Teresa e com a Alexandra no mesmo espaço. É ótimo e que a Teresa tem muito mais capacidade para responder com base em ciência pura e eu defendo a ciência pura e não tanto com base em percepções e emoções. Eu estou do outro lado da barricada e, portanto, tenho que já dizer que posso ter viés na interpretação. Mas aquilo que tu dizias em relação às mulheres serem mais sensíveis a uma manutenção de uma ordem que conhecem e mais avessas à ruptura é factual. Há vários estudos que apontam nesse sentido. E que isso até teve, por exemplo, imenso peso quando se decidiu o voto feminino, que foi uma concessão dada por homens, por mais que isso agora possa descabelar uma série de pessoas por estar a afirmar, quando os homens decidiram conceder este voto, foi porque percebiam que a mulher ia ajudá-los a manter a ordem tal qual a conheciam. Então até, por exemplo, nos Estados Unidos, há alguma influência de partidos mais conservadores, de direita, alas de direita, a quererem mulheres a votar porque sabiam que iam votar pela manutenção do conservadorismo na sociedade. Hoje em dia, houve alterações culturais e por isto parece que o novo conservadorismo que é perpetuado pelas mulheres é esta esquerda. E quando eu fui procurar aquilo que tem sido escrito sobre estes artigos, de facto existe um fosso, mas também me parece que há uma tentativa da opinião pública, do mainstream, de explorar este fosso e de acentuá-lo. Disseste que há 42% de mulheres que votam no Chega, há uma série de figuras femininas no Chega, estou diante da Teresa Nogueira Pinto, que foi chamada para estar no Governo Sombra, e que não precisaram nem de cotas, nem de paridade, estão por mérito, por adesão às ideias, e portanto as mulheres aproximam-se destes partidos como se aproximam de outros. Ainda assim, fui perceber o que é dito pelos institutos, pelas associações, pelas organizações não governamentais, por espaços que deviam de ser isentos e em quase todos eles encontrava frases quase tipificadas, parece que há alguém que lhes diz o que é que eles têm que dizer e depois eles repetem até que se torne verdade. Repetiam coisas como: o corpo das mulheres tornou-se um campo de guerra para a batalha ideológica. Desde quando? Desde que começaram a emergir as novas direitas populares. Vou chamar-lhes populares pela adesão popular que têm. Ou radicais, o que quiserem chamar, mas populares por isto. Mas, na verdade, vamos pensar, em que medida é que o campo da mulher voltou a ser um campo ideológico? Algum partido de direita tem refutado o que quer que seja que chamam dos novos direitos das mulheres? Honestamente, não. Por outro lado, temos visto que cada vez que estes partidos apresentam propostas para aumento de penas para violadores ou pedófilos, crimes que tendem a afetar mais mulheres do que homens, o que é que estes partidos de esquerda que dizem proteger as mulheres fazem? Votam contra as mulheres, mesmo que façam uma campanha de rua, de militância, de não queremos mais violência contra as mulheres. Claro, isto é bonito de dizer, mas depois tem que ter uma consequência. Quando temos choques culturais, de novas culturas que chegam e que, de facto, relegam à mulher um papel secundário e que nós no Ocidente não temos porque somos uma sociedade inspirada nos valores cristãos, no personalismo, que reconheceu à mulher toda a dignidade. Eu acho sempre importante, não querendo ser super beata, nem levar este discurso para um campo que não é necessário, mas o episódio da mulher adúltera que ia ser apedrejada e que Jesus diz que quem nunca tiver pecado que atire a primeira pedra. Portanto, há ali uma defesa da mulher que é cristã, ao contrário daquilo que vai sendo dito. Outros temas que vão sendo colocados em causa, as questões das casas de banho mistas, das teorias de género que têm colocado as mulheres em desvantagem, não são protegidas, não são defendidas por partidos como o Chega, ou como a AfD, ou como o Fratelli em Itália, são defendidos por partidos de esquerda. Portanto,
todas estas questões têm impactos diretos na vida e nos corpos das mulheres. Portanto, quem é que está a tornar o corpo da mulher uma batalha ideológica? Parece que é a esquerda, nesta tentativa de perpetuar a mulher numa condição de vítima, de necessitada, para estar de mão estendida ao Estado, às instituições, aos organismos que se financiam destes problemas sociais horríveis que têm que ser combatidos e que precisam de perpetuar a sua clientela, dizendo assim. Sei lá, olhava-te, via uma deturpação de conceitos. Por exemplo, quando alguém se posiciona como contra o aborto, automaticamente dizem que esta pessoa é contra as mulheres. Olha, sou mulher, sou contra o aborto, defendo porque acho que é o melhor para a mulher e para as crianças e, portanto, não me podem dizer que eu sou anti-mulher. Quando o que eu estou a dizer é que quero defender meninas e mulheres de passarem por processos que são traumáticos e irreversíveis. Sabes que desculpe interromper, não tem problema. Nos 18 aos 24, uma coisa que também ficou clara nos dados que trouxe e escolhi este estudo da NBC, acaba por dizer que dos 18 aos 24, as mulheres têm como principal razão para terem votado Kamala Harris o aborto. Portanto, esta faixa etária parece ter incorporado a ideia de que há um campo de batalha que é o próprio corpo delas. Portanto, essa ideia parece ter sido incorporada. E isto parece-me ter uma ligação, já agora, e até porque citaste o Jordan Peterson, e acho que faz sentido. Ele tem uma análise muito gira que tem que ver com a sua formação, em que ele basicamente acaba por dizer que há uma distinção dos assuntos que preocupam cada sexo, em média é o que é, há exceções à regra, mas que tem que ver com as mulheres serem mais preocupadas com o micro e os homens serem mais preocupados com o macro. O micro e o macro não são críticas valorativas, é uma questão de especificidade dos assuntos. E o próprio Kirk dizia isso. Se nós juntarmos, em média, num café, um grupo de 4 mulheres numa mesa e um grupo de 4 homens noutra, ele próprio dizia isso, e pelos vistos tem fundamentos psicológicos, o Peterson dizia isso. A probabilidade dos homens estarem a falar do mercado de ações e das mulheres estarem a falar... Ou da bola também. Ou da bola. Tens razão. Não, eu já expressei várias vezes a minha doença pelo Cristiano Ronaldo e pelo futebol. Portanto, sem dúvida nenhuma. Tenho mesmo doença, literalmente. Mas assuntos macro, ou seja, o futebol e das mulheres estarem a falar de um acontecimento específico do trabalho, é uma probabilidade grande. O aborto seria um tema demasiado próximo para se ter incorporado como ideia política e como campo de batalha? A questão é que não é demasiado próximo, porque grande parte das mulheres vai viver a vida toda sem ter passado por um aborto voluntário, talvez por involuntário. Há alta probabilidade mas voluntariamente ter-se colocado nessa situação, dificilmente. A questão é que é com base em chantagem emocional que é feita à mulher. E os casos que se colocam para estas questões são sempre os mais dramáticos possíveis. É o caso da violação. Mas lá está, nós defendemos aborto para casos de violação, é o que a esquerda diz, mas depois não quer acompanhar a punição de quem fez um mal tremendo àquela mulher irreparável. São os casos de má formação de feto, são os casos de perigo de vida para a mulher, portanto é sempre tudo com base numa chantagem e as mulheres votam ou temem emocionalmente ver-se numa destas circunstâncias terrível, assustadora e estarem impossibilitadas de exercer esta escolha, que elas chamam escolha.